primeiro agradecer muito o Luiz Correia, né, se dispôs, eu comentei com ele que é um plano B de ótima qualidade, né, que a gente havia combinado com o Robert Janet, da Harvard Medical School, para participar, mas ontem à noite ele disse que não poderia, que teria uma atividade de treinamento bem nesse horário. Ele já havia nos dito que se houvesse alguma emergência, ele teria que suspender. Então, a gente conseguiu disponibilizar no mesmo horário o Luiz Correia, que a proposta é iniciar a conversar. Hoje vai ser mais um bate-papo, não vai ser tanto aula, né? Até porque atividade online não há necessidade de a gente fazer uma aula. A gente acha melhor no curso fazer isso, disponibilizar para as pessoas assistirem no horário que melhor lhes convir. Então, Luiz Correia, pode iniciar para estimular o pessoal a fazer perguntas e tirar dúvidas, né? Mas o mais importante, a ideia do curso, que quando a gente iniciou, é para disponibilizar informação de qualidade e para também ter um espaço para a gente refletir sobre esse momento que a gente está inundado com tanta informação. E eu tenho acompanhado o podcast do Luiz Correia, que depois podia até divulgar esse site, Luiz. Eu percebo que ele tem tido uma preocupação muito grande em relação a isso que algumas pessoas chamam de infodemia, né? Uma pandemia também de informação. Então, fica à vontade aí, Luiz. É isso aí, então bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir, né, esse fenômeno que a gente está vivendo, que é um fenômeno, além de infeccioso, é um fenômeno social. E eu acho que a ciência entra aí para ajudar a gente, tanto do ponto de vista do controle da epidemia, mas também do ponto de vista de refletir, né, como acessar informações nesse momento tão crítico que a gente precisa, na verdade, de uma alta performance em tudo que a gente faz agora. E essa alta performance deve passar também pela análise da evidência científica, nesse momento em que há uma enxurrada de evidências, e inclusive evidências, essa enxurrada provavelmente contém evidências de pior qualidade do que já existem em termos do ecossistema científico usual, né? Então, a gente deve ficar ainda mais atento em relação a isso. Mas a gente pontuou, Ayrton, alguns tópicos, né, que você poderia ir introduzindo, né, para que a gente fosse conversando, talvez nesses primeiros 30 minutos, 35 minutos, e depois a gente abre para os outros colegas trazerem também suas perguntas e ou seus pontos de vista, né, para que isso seja mais um debate. Mas, num primeiro momento, uma primeira parte, a gente poderia estar passando por aqueles tópicos que você pode estar aí trazendo para a gente, como a gente planejou. Bom, então, o primeiro tópico que é a pauta do momento no Brasil é isolamento social, né? Que até o termo, e até no teu podcast, tu questiona muito que esse termo não é adequado, e eu concordo, né? Que deveria ser isolamento físico. O que a gente está fazendo agora, já tem mais de 111 colegas participando dessa discussão, a gente está fazendo uma atividade altamente social, mesmo que cada um no seu domicílio, no seu local de trabalho. Então, eu queria que tu comentasse sobre quais as evidências, como é que tem sido, houve também um atrito político muito grande em função disso, né? Então, teve uma repercussão muito grande nessa semana em função dessa situação. Então, queria que tu comentasse sobre isso. E a todo momento a gente ouve opiniões, até muitas vezes contraditórias e muitas vezes não embasadas na melhor evidência. Você tocou num ponto importante, né? Essa questão política, né? Não é da agora que política não é baseada em evidências, né? Isso não é um fenômeno desse momento, né? É só lembrar da aprovação pelo Congresso da fosfoetanolamina, né, quando a Anvisa rejeitou a liberação dessa medicação. E, na época, saiu na Folha de São Paulo um artigo de uma
doutoranda da London School of Economics, que abordou, de uma maneira geral, o percentual, né, a frequência das decisões do Congresso brasileiro baseadas em evidências, onde na argumentação se trazia a ideia de evidência científica e era praticamente nula essa frequência. Então, na realidade, a nossa sociedade ela não é acostumada a tomar decisões baseadas em evidência, decisões políticas, decisões de segurança pública. Veja, quando há uma controvérsia do tipo, devo colocar exército ou não no Rio de Janeiro, você não vê citação de evidências observacionais de experiências prévias. O que existe que permeia a mente humana é a justificativa mecanicista. Então, as pessoas tendem a convencer uns aos outros através de mecanismos. Isso representa um viés de habilidade, né? Ou, como Kahneman chama, confiança por coerência. A gente sabe que não basta que as coisas sejam coerentes, cada um tem sua própria coerência, para que a gente saiba qual é o melhor caminho. O melhor caminho está nas evidências científicas. Então, tudo que a gente vive, eu digo cronicamente, em termos de ciência, ou medicina, ou sociedade, está elevado a várias potências nesse momento da pandemia do coronavírus. Então, é como se o mundo tivesse virado uma caricatura dele mesmo, né? E como uma caricatura ficou menos embasado em evidências ainda, justamente, paradoxalmente, num momento crítico, em que a gente precisa estar exercendo uma alta performance no nosso processo de decisão. Então, não é nada anormal, por isso que não precisa que a gente entre numa discussão política propriamente dita, a gente pode ficar apenas na discussão científica, que eu acho que se consegue chegar numa evolução cognitiva social maior. Um dos grandes problemas, eu acho, no Brasil é essa polarização política, e polarização é diferente de controvérsia. Controvérsia é uma coisa boa, né? Já dizia o Thomas Kuhn, né? Como é importante a controvérsia para a evolução da ciência, mas é bem diferente de polarização. E esse fenômeno da polarização que existe no Brasil foi importado, infelizmente, para esse momento, em que todos deveriam estar juntos, numa mesma sintonia, combatendo um inimigo que é o coronavírus, né? Então, eu tento, embora tenha uma visão muito crítica das irracionalidades que a gente está vendo do ponto de vista de comportamento político, a gente nem precisa chegar a falar isso, a gente pode ficar discutindo mais do ponto de vista filosófico-científico essas ideias, né? E eu acho que parte da negação da importância do distanciamento, você foi bem feliz em falar, gostei da sua colocação, não é tanto um distanciamento social, é mais um distanciamento físico, né? Porque socialmente a gente continua convivendo, mas esse distanciamento físico e a gente tem que analisar o que está por trás, né, dessa negação disso. Né? Uma das coisas que eu acho interessante e vejo que está presente é como se as pessoas quisessem agora criar toda uma nova ciência, uma nova epidemiologia das doenças infecciosas, como se não existisse essa epidemiologia. Então, eu estava tentando refletir junto com vocês, eu acho que a gente pode abrir também isso para... Talvez até a cada tópico a gente abrir um pouco para a opinião dos demais, mas a gente precisa refletir o fenômeno da percepção da sociedade como um todo em relação a essa questão do distanciamento social. Aliás, várias questões são muito importantes de refletir. A questão da hidroxicloroquina, tudo isso é uma reflexão que vai além da questão do coronavírus. Né? Então, em relação ao distanciamento físico, existe uma espécie de uma negação de toda a ciência epidemiológica das infecções, né, ou das doenças contagiosas, que foi construída aí lentamente ao longo de 100 anos. A ciência se faz com lentidão. Né? E esse paradigma científico das doenças contagiosas, ele existe de uma maneira muito sólida, as evidências não são de agora, mas parece que as pessoas, por ignorância ou por negação, não consideram o conhecimento científico que foi aí armazenado ao longo de décadas e querem obter evidências empíricas da infecção por coronavírus, negando toda uma existência de conhecimento, de princípios e de conceitos bem definidos que precisam ser utilizados agora. Aliás,
medicina baseada em evidência ou epidemiologia baseada em evidência é a utilização de conceitos bem comprovados, conceitos comprovados com qualidade de evidência bastante satisfatória para problemas futuros, porque o nosso paciente futuro, ele não participou do teste daquele conceito, e a gente utiliza naquele próximo paciente o conceito aprendido. Então, existe, assim como em medicina, um alicerce grande de conhecimento científico que representam princípios de pensamento e a gente tem que usar nesse momento. É um erro, é um equívoco achar que tudo tem que vir agora do coronavírus e começar a discutir conceitos bem definidos. Tem alguns, inclusive, que não precisam nem ser definidos, mas eles são plausibilidade extrema, como é o conceito de que na doença contagiosa, se você distancia duas pessoas, há menos transmissão, né? Então, as pessoas têm confundido, inclusive, uma espécie de debate, digamos, econômico com um debate de efetividade. E o que eu tenho insistido em termos de efetividade, a gente tem evidências científicas muito claras, baseadas em modelos da epidemiologia de doenças contagiosas, mostrando que o distanciamento social é efetivo. 2, quanto mais distanciamento social, mais rápido você consegue controlar a infecção, se você não tiver a vacina. A questão é saber a dose que a gente quer dar, né? Tudo tem uma relação de dose, efeito adverso, etc. Mas a gente não pode negar que está sendo comprovado que maior a dose, maior o efeito. E o mundo ocidental está no momento, e esse é o segundo ponto, a gente reconhecer o momento que a gente está. A gente entrou e acordou de uma maneira atrasada em relação, por exemplo, a países asiáticos. Então, nós estamos atrasados, a gente precisa agir e provavelmente agir com muita firmeza, utilizando conhecimento científico. Ou seja, o que eu proponho é o uso de decisão para o controle dessa infecção baseado em evidências científicas. Eu gostaria também que tu comentasse, Luiz, sobre os modelos matemáticos, né? Os modelos matemáticos têm sido até muito utilizados para a tomada de decisões políticas, né? A gente viu que principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, a decisão de isolamento social foi baseado nesses modelos matemáticos, principalmente pelo Imperial College, que tem um epidemiologista que é muito conhecido e definiu até as orientações. O que tu achas desses modelos matemáticos em comparação com os modelos epidemiológicos que tu estavas comentando? Isso. Então, existem duas formas de testar hipóteses em ciência, né? Uma forma é a forma descritiva, ou empírica, né? Onde você observa a realidade, seja através de estudos intervencionais, né? Em algumas situações observacionais, e você tira a conclusão do que você está observando. A outra forma é o modelo matemático em ciência. Existem alguns ramos da ciência e que usualmente a gente não está acostumado com esse conceito dentro da ciência médica, mas algumas áreas da ciência em que os modelos matemáticos têm muita validade, né? São aquelas situações onde a ciência é a ciência da certeza, praticamente. Nós, médicos, estamos acostumados mais com o paradigma da incerteza, né? E ele é muito prevalente quando a gente está lidando com pacientes em geral, e por isso que a gente estranha a utilização de modelos matemáticos. Então, em ciência, há situação que a matemática é a matemática da certeza, e há situações em que é a matemática da incerteza. Qual é a matemática da incerteza? É a estatística, né? A estatística, ela reconhece a incerteza. É diferente da matemática de um físico que está calculando a trajetória de um foguete para chegar à Lua. Ou de um físico como Einstein, que deduziu matematicamente todas as questões da teoria da relatividade, né? E depois só foi necessária uma única observação no eclipse solar, lá no início do século passado, para comprovar isso. Veja que essa é a ciência que remonta a uma única observação de uma posição de um único planeta. Aquilo confirma que aquelas fórmulas matemáticas estão corretas. E assim, isso tem uma validade quando a gente está falando de ciências onde os fenômenos são muito mais previsíveis, ou elas são causadas de uma maneira quase que univariada. Digamos, esse exemplo da teoria da relatividade de Einstein é basicamente um fenômeno
praticamente univariado, a gravidade ou coisas assim, a força da gravidade, né? No entanto, em medicina, os sistemas são muito mais complexos, os sistemas biológicos são sistemas complexos, e a gente sabe que é muito difícil que matematicamente a gente faça uma predição acurada de se uma droga vai ser, por exemplo, benéfica ou não. Portanto, a gente não pode usar nesses conceitos epidemiológicos de epidemiologia clínica, né, se uma droga é eficaz, a segurança da droga, se um método tem a acurácia que a gente espera, seja diagnóstica ou prognóstica, ou até mesmo em situações de doenças multifatoriais, se um fator é um fator de risco ou não. Modelos matemáticos não conseguem resolver esse problema em medicina e, portanto, a gente fica, de fato, necessitando a observação empírica. E a gente usa a observação empírica, que é o tradicional que a gente faz, seja ensaios clínicos, seja estudos observacionais, para tirar as nossas conclusões. Portanto, a gente, classe médica ou profissionais de saúde, na nossa ciência de saúde, a gente estranha essa coisa de modelos matemáticos. Mas epidemiologistas que lidam com doenças contagiosas veem isso com muita naturalidade. Porque no caso da doença infecciosa, esse modelo ele não é tão complexo quanto os modelos das outras doenças. E as coisas são previsíveis de uma forma que os modelos matemáticos, se utilizarem as premissas adequadas, eles conseguem chegar a conclusões, talvez não quantitativas, mas qualitativas de valor para que a gente tome decisões. Então, doença infecciosa é muito mais simples. E os modelos desenvolvidos pelo Richard Ross, no início do século passado, com a malária, né, é um modelo que existe até hoje pela sua simplicidade e ao longo da história da epidemiologia, ele vem sendo validado a cada nova epidemia que surge, por exemplo. E que é um modelo muito simples, ele leva em consideração algumas premissas, né? Primeira premissa, que é uma premissa de plausibilidade extrema, é que a transmissão, uma pessoa chegando perto da outra, transmite. E se ela não tiver contato, não transmite. Ou, se for através de mosquito, uma premissa de que quanto mais mosquitos, mais transmissão vai haver. Então, é um sistema muito menos complexo e mais previsível. E nesses ambientes, os modelos matemáticos, eles são de grande utilidade. E a história da epidemiologia mostra que eles acertam de uma maneira parecida do que o dado empírico. Então, a gente tem que entender que, embora a gente diga, e o William Osler falou no início do século passado que medicina é a ciência da incerteza, né, e a arte da probabilidade, esse é um paradigma do médico que está com um paciente. Mas quando a gente está com uma população inteira e em se tratando de doença infecciosa, onde os modelos são mais previsíveis e mais simples, os modelos matemáticos têm validade, fazem parte essencial da ciência epidemiológica e não devem ser questionados por serem modelos matemáticos. É uma confusão que as pessoas têm feito. Agora, essa confusão surge em parte porque o modelo matemático, a maior função dele não é dizer exatamente o quanto de pessoas infectadas vai ter ou quantas pessoas vão morrer. Nisso eu tenho sido crítico em relação a esses modelos, porque eles não são feitos para acertar e eles muitas vezes dão a impressão de um cenário pior do que na realidade o é. Né? Então, eles não são feitos para eu dizer exatamente, por exemplo, o último coisa do Imperial College of London sugere que mesmo com todas as medidas no Brasil, haverá 44 mil mortes. Né? Pode ser que não seja 44 mil mortes, não é nisso que nós estamos interessados, e eu acho que não será, embora eu esteja errando bastante nas minhas predições aí. Mas eu acho que não será 44 mil mortes. No entanto, o modelo, qualitativamente, ele é algo que deve ser reconhecido com uma boa qualidade de evidência, qualitativamente dizendo a gente o seguinte: se não fizer nada, vai haver muitas mortes. Então, não é tanto o número, mas a ideia que ele traz. E o modelo vai além. Ele simula diferentes atitudes que a gente pode tomar. Então, funciona também como uma previsão das intervenções. Se eu fizer uma intervenção desse tipo, desse ou daquele, como é que a gente pode
prever o resultado do que a gente vai fazer. Então, ele tem grande utilidade, ele deve ser usado não para a gente prever o futuro como uma bola de cristal, mas ele deve ser usado no processo de tomada de decisão, como uma evidência científica de qualidade, e assim foi construída a epidemiologia das doenças contagiosas de uma maneira bem científica ao longo de algumas décadas. Então, a gente deve dar o devido valor a esses modelos matemáticos. É que a gente não está acostumado com essa ideia enquanto médico. A gente estranha, porque os nossos sistemas, usualmente, são sistemas muito mais complexos do que simulação de doença infecciosa, e a gente sabe que a gente não tem como dizer exatamente o que vai acontecer com uma intervenção se a gente não testar com o empirismo. Mas, nesse caso aqui, a gente, utilizando as evidências observacionais iniciais de uma infecção, ou seja, aqueles dados dos primeiros meses da China, onde a gente tem a estimativa das premissas, que é o número de reprodutibilidade, o tempo de geração, o número baixo de pessoas que já estão imunes, né, e a características de intervenções, é alguma coisa bem que chega até a ser simples, o próprio cálculo do modelo matemático, de tão, digamos assim, é um paradigma que se aproxima mais da ciência, mais determinística do que probabilística. Então, veja que quando a gente fala de física, e indo para a física, que é onde a base da ciência humana, existem situações em física que as leis de Newton, as fórmulas simplórias de Newton, funcionam muito bem. E quando você calcula a trajetória de um foguete à Lua, você acerta perfeitamente. Existem outras situações mais micro, mais no nível subatômico, onde entra a física quântica, onde prevalece o princípio da incerteza e o cálculo de probabilidades. A mesma coisa com a gente. A gente deve reconhecer as situações onde modelos matemáticos têm valor e situações de incerteza, onde a gente deve utilizar estatística, que é a forma de lidar com a incerteza. Um assunto que certamente é do interesse de todos, e a gente havia comentado, é sobre a hidroxicloroquina. Então, já saíram alguns trabalhos muito iniciais e com muitas críticas. Até eu perguntei para a Raquel Rieira, que é uma das organizadoras, se ela poderia participar, mas eu acho que ela não está podendo participar, que ela escreveu e apresentou uma aula sobre isso no curso, né, e até encaminhou o artigo para a revista Evidence, né, que tu é o editor-chefe. Então, comenta um pouco sobre isso, e isso também tem sido alvo de debate político, né, por incrível que pareça, né, não é, ficou estendida a discussão não apenas para a área científica. Então, Raquel fez uma revisão sistemática rápida, junto com o Rafael, né, de excelente qualidade, foi publicada na semana passada, né, na Evidence, e está disponível aí a todos. Eu posso mandar o link também, eu vou mandar o link tanto já mandei até o link do podcast, mas também da revista. Então, a questão, eu acho que a questão da hidroxicloroquina é uma questão muito interessante, né? E interessante do ponto de vista de análise comportamental, não só de pessoas da sociedade que estão tomando decisão, como também de médicos, né? E ela representa como a gente como eu disse, essa epidemia do coronavírus está fazendo da gente uma caricatura do que a gente né? E aí, dentro disso, existe uma série de reflexões. Se a gente for analisar a evidência, né, antes de entrar nessas reflexões, a análise mais técnica a se fazer é de que não existe evidência a esse respeito, porque o trabalho, ou um ou dois trabalhos que foram publicados, não devem ser citados como evidências. Existem trabalhos que são a mesma coisa do que nada. É o que eu estou chamando de antitrabalho. Aliás, eles são piores do que nada. Porque a função de um trabalho científico é ser um filtro em relação a vieses e erros aleatórios. Esse trabalho, ele não consegue filtrar nada, ele não utiliza da metodologia para filtrar em relação a vieses, mas ele vai além. Ele cria vieses através de distorções muito grandes do protocolo de pesquisa, e vocês podem ler aí no trabalho de Raquel.
né? Como, por exemplo, excluir pacientes do grupo droga que evoluíram mal, né? Dentre muitas outras coisas. Então, ele é um antitrabalho. As pessoas têm falado de que existem dados promissores. Essa fala é inadequada. Primeiro, que não são em nada promissores esses dados. Segundo, que não são dados científicos. A gente tem que distinguir 3 grupos de trabalho, quando a gente faz uma análise crítica de qualquer estudo. Um trabalho que pode ser considerado confirmatório de uma ideia, de uma hipótese. Um trabalho que tem valor, embora não seja confirmatório, são os trabalhos exploratórios. E tem um conjunto de trabalhos que não são trabalhos, eles não têm nem o valor de sugerir alguma coisa. São os trabalhos fake news, né? Se ele é positivo, ele tem mais probabilidade de ser fake do que de não ser. Então, isso que as pessoas andam citando, do ponto de vista de trabalho clínico, eles encaixam nesse grupo, que é a mesma coisa que não existir trabalho. Então, eles não podem ser citados. A gente não pode dizer que existe trabalho sugerindo alguma coisa. 2, então, a gente não pode dizer que existem trabalhos promissores, nem mesmo que existem trabalhos. O que existem aí são antitrabalhos, né? Mas, então, essa é a análise mais técnica da evidência científica, e ainda vocês podem ir mais até nos bastidores e entender de quem se trata esse francês, né, que publicou esse estudo, embora eu não ache que a análise de um trabalho deve ser uma análise pessoal, tá? Ele pode ser o que for da história dele aí, poderia ter feito um excelente trabalho. Mas coloca uma cereja no bolo nessa história toda, a gente conhecer um pouco mais, vocês devem ter tido acesso também dos bastidores, na realidade, desse trabalho francês que gerou essa história toda. Mas eu acho que, além do técnico, a reflexão mais importante da hidroxicloroquina é essa. Por que, na ausência de evidências, porque na ausência de evidências, uma conduta ganha tamanha popularidade? Né? Essa é a conduta mais popular dos dias atuais, a hidroxicloroquina. Né? E isso mostra que o movimento Choosing Wise ele tem chamado a atenção ao longo aí do tempo de que popularidade não é a mesma coisa que veracidade. Então, muitas condutas de baixo valor são muito populares e são tidas pela população como coisas muito importantes. Então, a hidroxicloroquina é uma dessas coisas que ganhou muita popularidade. A gente pode estudar esse fenômeno. Me lembro do livro O Ponto de Inflexão, de Malcolm Gladwell, que estuda esses fenômenos, porque as coisas pegam. Porque uma moda, uma roupa entra na moda. Isso não é com base em evidência científica. De repente, você vê todo mundo se vestindo com aquela roupa. Essa é uma discussão mais social do que até científica. Então, dentro desse ponto de vista, por que as pessoas estão usando tanto hidroxicloroquina? Existe aí, eu acho que 3 pontos. Um primeiro ponto é a falta de percepção do meio médico de um conceito muito importante de ciência, que é o conceito da probabilidade a priori. A probabilidade a priori de uma hipótese. Antes de ser testada, a hipótese já tem uma probabilidade dela ser verdadeira. Então, a análise de uma nova evidência que surge deve ser feita à luz da probabilidade a priori disso aí. Né? Então, isso faz com que a gente evite o chamado evidenciomania, que é, surgiu a evidência e eu acredito na evidência porque é uma publicação. Eu tenho que analisar aquela evidência não só em relação à sua qualidade, mas a qualidade da ideia. E a ideia veio antes do trabalho. Então, qual é a probabilidade pré-teste da hidroxicloroquina funcionar? No momento que essa ideia nasceu, antes desse boom e antes dessa publicação desse antitrabalho, qual era a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira? E aí as pessoas confundem nessa discussão probabilidade com plausibilidade. Porque plausibilidade, tudo tem alguma plausibilidade. Né? Muitas vezes vindo, inclusive, de estudos in vitro. A gente pode ter um manancial de coisas aí que tem atividade antiviral in vitro. Né? E a gente sabe muito bem que toda a história aí dos ensaios clínicos negativos, né, em torno de 50% dos ensaios clínicos não confirma a sua hipótese, aquelas hipóteses todas tinham plausibilidade, e inclusive muito maior do que a da hidroxicloroquina. Mesmo assim, isso não é uma garantia de uma probabilidade alta
de que alguma coisa seja verdadeira. Então, em geral, quando uma hipótese nasce, mesmo em média, ela tem 10% só de probabilidade de ser verdadeira. Quando a hipótese é esdrúxula, como a hidroxicloroquina, ela tem menos ainda do que 10%, ela tem algo menos que 1%. Por que é esdrúxulo? Não porque eu não estou fazendo uma discussão com base em plausibilidade, mas com base em probabilidade. A probabilidade de uma ideia, antes dela ser testada, vem do meio científico, que estuda aquele tipo de ideia. Por exemplo, se alguém me disser que um tipo de peixe reduz a mortalidade de infarto em 30%, eu já vou achar que essa ideia é esdrúxula, mesmo sem querer saber que peixe é esse. Porque no campo científico da nutrição, todas essas hipóteses de alimentos como panaceia tendem a ser falsas quando são testadas, ok? E quando algum é positivo, é mínimo tamanho de efeito, não vai ser 30% de redução. E, portanto, é através das evidências empíricas de trabalhos que estão orbitando ao redor daquela ideia que a gente pode fazer uma inferência probabilística. Então, usualmente, clinicamente falando, coisas que não são antivirais não têm atividade antiviral. Senão a gente usava antibiótico bacteriano aí para todos os vírus e dava certo. No caso da hidroxicloroquina, ela foi testada por ensaio clínico bem feito, na época de slow science, não fast science, para influenza, e foi negativo. Então, tudo indica, com base nessa avaliação de probabilidade pré-teste, que essa hipótese é uma hipótese esdrúxula. Né? E ela foi... Então, por causa de um trabalho que não é um trabalho, as pessoas passam a acreditar. Então, o primeiro ponto é, a gente tem que sempre, antes de olhar o trabalho, pensar, no dia em que essa ideia nasceu, qual era a probabilidade dela ser verdadeira? A gente vai ter noção que é uma probabilidade muito baixa. E não confundir probabilidade com plausibilidade, embora os dois comecem com a letra P. A segunda coisa que eu acho é uma frase que as pessoas vêm dizendo aí, que é totalmente inadequada em relação a coronavírus, que é coronavírus não tem tratamento. Como se esses pacientes estão ali numa cama de hospital, sem nada sendo feito por esses pacientes. Claro que coronavírus tem tratamento. Na verdade, tem muito tratamento, né? Se um paciente tiver com dificuldade respiratória, ele vai receber um oxigênio. Se ele, por acaso, tiver feito congestão pulmonar associada, ele vai receber o diurético. Se ele evoluir a insuficiência respiratória, ele vai ser entubado. No processo de ventilação mecânica, existe uma série de condutas, parte delas comprovadas. Se ele entrar em insuficiência renal, ele vai receber a diálise. Se ele fizer uma infecção bacteriana secundária, ele vai receber um antibiótico. Se ele baixar o potássio, a gente vai repor o potássio. E assim por diante. Portanto, coronavírus tem tratamento e muito tratamento. E tratamento comprovado e de grande impacto os tratamentos que a gente faz em coronavírus. Muito maior impacto do que hidroxicloroquina se ela tivesse benefício. Então, é o segundo ponto que a gente tem que apagar das argumentações que não tem tratamento. Esses pacientes não estão jogados em casa morrendo. Tem tratamento muito bom. Então, as pessoas confundem ter tratamento específico com não ter tratamento. Isso, portanto, torna a gente assim, porque quando diz que não tem tratamento, parece que a pessoa está jogada à história natural de sua doença, a gente tende a ter mais pânico. E pânico tira a racionalidade. Portanto, tem tratamento, as pessoas não estão jogadas à história natural da doença. E o terceiro ponto, veja que eu falei a importância de avaliar a probabilidade pré-teste, que isso tem tratamento. E o terceiro ponto é um ponto muito, muito interessante que a gente propôs essa forma de pensamento lá no texto que eu escrevi em 31 de janeiro, quando a gente pensou nesse assunto pela primeira vez. Há uma grande diferença entre o paradigma individual e o paradigma populacional em termos de pensamento médico. Quando eu estou falando de distanciamento físico, eu estou falando de um remédio para tratar a população. Portanto, o meu paciente é a população. Eu estou preocupado nesse momento com a epidemia. Ok? Eu estou falando em termos de população. Quando o meu paciente fica doente dentro daquela epidemia, eu passo a ser um médico de um indivíduo e não um médico da população. Eu estou ali agora com um indivíduo que tem uma doença grave.
ele não é diferente do paciente que está no leito ao lado e que tem outra doença grave, digamos, um câncer, ou um infarto agudo do miocárdio complicado, ou até mesmo uma sepse bacteriana, ok? Então, se a gente não faz fantasias nesses pacientes, porque a gente sabe as consequências não intencionais das fantasias, não justifica que eu faça fantasia no meu paciente que está no leito de Covid. Eles são pacientes iguais, graves e que precisam da nossa atenção de uma maneira parecida. Então, quando a gente está falando de população ou de probabilidade de ficar doente, o pensamento deve ser o mindset populacional, epidemiológico populacional. Mas quando alguém adquire Covid-19, a gente volta ao nosso paradigma habitual do médico, que é o paradigma individual. E se eu faço fantasia nesse paciente, eu tenho que fazer vitamina C também no paciente de sepse, até por uma questão de equidade. Ou então, mais racional, é eu não fazer nem vitamina C na sepse, nem hidroxicloroquina no meu paciente. E o quarto ponto é, se hidroxicloroquina funcionar, a gente não pode pensar de uma maneira binária, né? As coisas que funcionam em medicina, os tratamentos farmacológicos, eles têm um tamanho de efeito que significa eu vou reduzir em alguma coisa a probabilidade do desfecho indesejado. No entanto, quando as pessoas propõem isso na base do desespero, ali no inconsciente delas tem a impressão que o NNT da hidroxicloroquina seria 1. Ou seja, se eu fizer, eu salvei. Se eu não fizer, o paciente vai morrer, como se fosse assim uma grande omissão, né? Na realidade, se isso funcionasse, eu já introduzi dizendo que é muito pouco provável que funcione, mas a gente pode se surpreender, é uma mera modulação de probabilidade. Se eu falar em minha especialidade, tratamento trombolítico no infarto, eu preciso tratar 20 pessoas para salvar uma vida. Eu trato 19 inutilmente. Esse é o impacto desse tratamento que nós, cardiologistas, consideramos, Paulo está ali me ouvindo, de grande impacto e é mesmo de grande impacto. Mas um impacto que é modesto se a gente considerar probabilisticamente. Então, não é uma panaceia. Hidroxicloroquina é colocado como tratamento eficaz, sendo pouco provável de eficaz, mas não só isso, é colocado como uma panaceia. Então, se já é muito difícil ela ser eficaz, é impossível que seja uma panaceia. Okay? Então, Luiz, eu acho que a Daniela também tem várias pessoas querendo fazer perguntas, né? Eu já falei aí 4 pontos, que é o ponto que puxa pela racionalidade do pensamento médico no momento de decisão se eu vou fazer uma coisa na ausência de evidência. Essa não é uma discussão exclusiva da hidroxicloroquina, é uma discussão geral em medicina. Acho que é bem pertinente essa sua última fala, que a gente parte da cloroquina, mas não é específico da cloroquina toda essa discussão, né? Eu só vou colocar algumas coisas que falaram sobre a cloroquina, só para a gente meio que sair desse assunto. Bom, primeiro, o Rafael, que é o parceiro da professora Raquel nessa revisão, está nos ouvindo, então, Rafael, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas ele estava falando que você já falou muito bem do assunto. A Giovana está pedindo para você falar sobre o estudo da Fiocruz, né, porque um braço foi suspenso devido a evento adverso, mas eu não sei se você já teve tempo de olhar, e também as notícias sobre esse estudo estão saindo meio que picadas, né, então a gente... aí faz parte da epidemia da informação, que sim, também, né? O Edmond está falando, né, que vale lembrar que a hipótese de eficácia clínica da hidroxicloroquina em outras infecções foi negativa, e aí ele fala do H1N1, ebola, dengue, chikungunya, e que pode até ter piorado, né, na última, que eu imagino que seja chikungunya. O Pedro Paulo Crispim comentou que esses tratamentos não seriam específicos para coronavírus, eu acho que a gente entende o que você falou, né, na realidade é tratamento de suporte, mas vírus, em geral, é infecção autolimitada também, né, ele vai embora em algum momento, a gente só trata os sintomas na grande maioria das vezes, né. Acho que sobre cloroquina, na fila, era isso. Eu acho que Edmond, talvez ele possa acrescentar algumas coisas que eu falei, a gente tem discutido isso junto também,
Acho que Edmond pode abrir o microfone aí e comentar alguma coisa sobre isso aí. Boa tarde, pessoal, e de antemão agradecer aí o convite do meu querido amigo aí, Luiz Cláudio, qual eu tenho uma profunda admiração. A questão da hidroxicloroquina, na realidade, eu particularmente, deixa eu me apresentar, eu sou cirurgião, é até meio atípico, eu acho que um cirurgião está discutindo um pouco de racionalidade científica, né? Nós somos muito intuitivos em relação a fazer a cultura sempre do fazer mais. E curiosamente, eu acho que talvez a grande pergunta que se faça, a reflexão, é justamente o que o Luiz colocou. Já que nós, como médicos e de diferentes especialidades, se nós pedimos sempre, encaramos sempre que para mudanças de conduta que são robustamente documentadas na literatura, mediante intervenções médicas, vêm de ensaios clínicos randomizados para avaliar o teste de eficácia clínica, por que não ocorrer isso com a hidroxicloroquina, uma vez que a doença não tem desfecho inexorável? A gente sabe que a probabilidade de infecção é muito baixa, individual, por um risco individual, né? Se o paciente infectar, muito provavelmente ele vai adquirir uma doença de comportamento mais leve e brando, né? Então, e mesmo nos pacientes com doença grave, a letalidade ainda assim, ela, apesar de ser considerável, a probabilidade de desfecho benigno ela é maior. Então, assim, por que não aguardar um ensaio clínico mais robusto e evidente, né, justamente metodologicamente adequado, para atribuir essa conduta e agarrar essa conduta com unhas e dentes de fato? Porque o que a gente está vendo hoje, justamente, é um atropelo da ciência. É impressionante que a gente ainda precise sair em busca para defender a ciência, a racionalidade científica, porque a gente está vendo uma discussão política, né? Óbvio, a gente sabe que tem entendimento político, mas na cultura do atropelo, porque é melhor fazer algo do que não fazer nada. E a gente esquece que talvez seja o ponto mais importante que o Luiz falou, que é as consequências não intencionais relacionadas a qualquer tipo de medicação. E a hidroxicloroquina não é diferente. Nós vamos tratar pacientes idosos com comorbidades, eventualmente que vão apresentar cardiopatias. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Talvez o estudo inicial da Fiocruz seja uma resposta a isso. Então, nós temos inúmeros, acho que tem atualmente 27 ensaios clínicos que estão publicados, 23 a 27 ensaios clínicos que estão publicados no Clinical Trials, né? Aguardando realmente essa resposta. Alguns, metodologicamente, digamos, questionáveis, porque está se comparando 2 ou 3 grupos e os 3 grupos apresentam hidroxicloroquina. Então, isso é estranho. Onde está o grupo controle? Né, referente para avaliarmos o contraste entre intervenção e o controle. Então, são um tipo de estudo que a gente não entende muito bem porque isso está ocorrendo. E para mim, eu acho que a grande reflexão é por que não aguardar uma metodologia adequada antes de começar um tratamento? Então, eu estou vendo um entusiasmo brutal entre grupos importantes, sociedades de cirurgias importantes, né, a sociedade, o próprio Colégio Brasileiro de Cirurgiões, sociedades específicas relacionadas a subespecialidades de fígado, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Então, a gente está vendo digamos, um entusiasmo para a cloroquina, e são pessoas que entendem que a importância do ensaio clínico, mas simplesmente se cegaram justamente no intuito desse pró-tratamento. Essa é a única coisa que eu lamento, que eu queria entender isso. Eu gostaria que houvesse mais racionalidade, mas talvez seja que o nosso DNA não foi feito para isso, né? Nós somos feitos para trabalhar muito intuitivamente, ainda mais no cenário de pânico, que é isso que a gente está vivendo. É só minha observação. Uma coisa, pegando esse gancho aí, dos estudos, Edmond, e você citou vários estudos que estão em andamento, eu acho que vale a pena citar com maior expectativa o estudo da Fiocruz, da Fiocruz. É porque a Fiocruz que me enviou esse estudo, a Fiocruz está organizando esse estudo, né, que é o estudo chamado Solidarity, que é da Organização Mundial de Saúde, e que tem lá os 4 braços, né, que é aquele bloqueador da interleucina 6, que é aqueles 2 retrovirais, tem hidroxicloroquina e tem o placebo, 10 mil pacientes, capaz de testar um desfecho objetivo, que é morte pela infecção.
Então, aí estará realmente uma resposta. A gente vê assim, uma série de mini-estudos querendo ganhar um protagonismo, e aí entra a discussão também da epidemia da informação, ou da fast science nesse momento aí, muitos pesquisadores querendo ganhar um protagonismo nisso aí, fazendo estudos pequenos que serão rapidamente publicados, mas não trarão a resposta que a gente precisa. E, de novo, eu reforço a questão do pensamento individual do nosso doente. Né? Não estamos numa situação que justifica a abertura ou a queda, a morte da integridade científica. A integridade científica existe em prol do doente e não em prol da ciência, em prol da conduta médica mais racional. E se a gente for olhar, a gente não quebra, pelo menos em consenso geral, como está havendo o consenso da hidroxicloroquina, a integridade científica, por exemplo, na sepse grave, né? Mas morrem por dia no mundo 30 mil pessoas de sepse. A morte por sepse no mundo é bem maior do que a morte de coronavírus no mundo. E a gente não entra em desespero na sepse e sai fazendo tudo, ou fazendo mini protocolos para gerar a resposta o mais rápido possível. Então, eu sei que a gente está numa epidemia, mas a epidemia é questão do controle populacional, mas o doente com coronavírus não é diferente do doente com sepse. E a integridade está presente. Essa questão a questão do estudo, a resposta virá com esse estudo da Fiocruz, que tem uma limitação de ser aberto, mas é o que a gente deve esperar. Existem estudos como esses estudos aí que estão ocorrendo, inclusive no Brasil, que parecem mais a necessidade, que são justificados por duas questões. Porque esses estudos, é o que a Edmond falou, são estudos que não têm grupo controle. Pelo menos em alguns braços não tem grupo controle, tá? Comparando hidroxicloroquina com hidroxicloroquina e azitromicina. Esses estudos podem estar motivados por esse desejo humano de protagonismo. E a segunda questão, eles meio que respaldam cientificamente que se faça a droga que eu já estou com vontade de fazer. Então, como é que eu fantasio isso de uma maneira elegante? Eu quero fazer hidroxicloroquina, mas é mais elegante se eu disser que eu estou fazendo um protocolo de pesquisa. E esse é que eu chamo do sequestro do paradigma da pesquisa. Eu estou sequestrando aquilo, fantasiando, porque, na verdade, eu quero fazer em todo mundo que não tem o Covid leve. Eu quero fazer nas pessoas que têm aqui, então eu vou construir dessa maneira. Então, é uma reflexão que a gente tem que ter, teste de eficácia tem que ter grupo controle, e não adianta ficar querendo o protagonismo dessa hora. Eu acho que nessa hora é a hora de muita racionalidade. A gente precisa mais do que nunca essa racionalidade. Desculpa, Daniela. Imagina, eu vou só colocar algumas coisas que estão pedindo aqui para colocar. Ainda vou seguir na mesma ordem ainda sobre esse assunto para não fugir da temática. Então, assim, a Thaís estava perguntando, né, exposição aberta para a população de um medicamento ainda em teste, podendo ser efetivo, seria errado? Né, como uma pergunta, já que as pessoas interpretam errado e já acham que é a cura, correm para comprar. Acho que não tem muita dúvida em relação a isso, né, a questão da responsabilidade na hora de comunicar os resultados de pesquisa e até de como isso foi feito de uma forma intempestiva no caso da hidroxicloroquina. O Charles pediu para eu te falar, né, que é inegável que o tratamento tem veracidade contestável, principalmente do ponto de vista de integridade e transparência científica. No entanto, é relatado de forma demasiada que não devemos exigir ensaio clínico de qualidade, porque é inviável nessa situação termos algo de qualidade. Embora eu ache isso um absurdo, parece que as pessoas estão tomando decisões baseadas na citação. Perfeito. Essa citação aí de Charles é o que tem também enviesado a mente das pessoas, e por trás disso está aquela falta de percepção da realidade populacional e individual. Eu acho que a chave é essa, né? A dificuldade das pessoas entenderem a dificuldade no individual e no coletivo. O Rafael, que fez a revisão junto com a Raquel, está falando que na última atualização do dia 3/4, eles encontraram 51 registros de ensaios clínicos, avaliando a hidroxicloroquina ou a cloroquina, em pacientes com Covid, e que esses estudos planejam incluir 132.265 participantes. Acho que vai muito de encontro ao que você falou de eu quero testar e aí eu vou chamar isso de protocolo de pesquisa. Deixa eu pegar o gancho dessa colocação de Rafael. Obrigado aí, Rafael, por essa sua
informação. Um dos prejuízos dessa história da hidroxicloroquina é o prejuízo para o ecossistema científico. Na realidade, como é que eu vejo? Nesse momento, a ciência ela se faz num ritmo assim, de autocorreção, slow science, né? Trabalhos questionáveis são publicados, mas depois surge um melhor trabalho, que é um trabalho que anula aquela conclusão inadequada, e a ciência vai se autocorrigindo. Se a gente julga que a gente está numa situação e que a gente precisa ser mais eficiente em termos de geração de conhecimento científico, agora é importante modificar ou criar um ecossistema científico mais eficaz. E aí passa pelas hipóteses que estão sendo testadas. Então, será que esses 132 mil pacientes que Rafael diz que vão entrar nos estudos de hidroxicloroquina não deveriam estar entrando em estudos de hipóteses mais prováveis, de probabilidade maior, entendeu? Então, a comunidade, se existisse um ecossistema científico organizado, é porque ele naturalmente é um ecossistema que funciona com autorregulação do caos, ok? Mas se existisse uma coisa organizada, as melhores hipóteses seriam as eleitas para testar nesses 132 mil pacientes. Então, hipóteses que teriam probabilidade pré-teste moderada, como, por exemplo, os A2 retrovirais associados, ok? E essas, digamos que se escolhesse a comunidade científica umas 5 hipóteses, né, elas fossem testadas, todas elas em estudos talvez de fase 2, com evento substituto. E aquelas que se comprovasse benéfica nos eventos substitutos, nos eventos intermediários, elas iriam para ensaios clínicos maiores. Dessa maneira, a pesquisa teria concentrado de uma maneira mais eficiente nas boas ideias, ao invés de 51 ensaios clínicos em separado, testando essa hipótese, que não é a hipótese mais promissora. Então, há um prejuízo do ecossistema científico, fora prejuízo para o paciente, que está recebendo algo que pode ter efeito colateral, ou deixando de receber a atenção devida com o que ele precisa receber atenção, porque a atenção é desviada para as fantasias, existe o prejuízo do ecossistema científico. É só comentar que o professor João Paulo Fernandes falou no curso sobre isso, não sobre o ecossistema da evidência, mas sobre como racionalmente uma molécula, né, é escolhida para ser testada e ser desenvolvida, né, como é o processo no nosso estado normal e como tem sido o processo de tentativa de reposicionamento dessas moléculas que já estão sendo comercializadas para outras indicações. Então, a gente tem uma aula que é bem interessante para quem se interessar mais sobre isso. Eu vou tentar mudar de assunto, embora eu sei que tenha muita gente... Só divulgar uma outra aula do professor Goldin, de bioética, que Sim. também aborda esse tema, né? Então, para quem vou colocar os links aqui do lado no chat para vocês. Só vou mudar um pouquinho de assunto, porque tem gente que mandou pergunta antes. A Nathalie Neves mandou bem antes, né? Se a Covid pode ser autolimitada e se você acha que tem alguma previsão de tempo, de quanto tempo nós ainda teremos que conviver com ela. Isso depende das medidas de distanciamento social, distanciamento físico, aprendi esse termo agora com a Ayrton, né? Distanciamento físico é mais adequado. Então, ou seja, como é que a gente faz para interromper uma epidemia? As epidemias de doenças contagiosas, elas são autolimitadas, elas não duram a vida inteira, né? A maneira mais natural delas desaparecerem é como acontece com a influenza, por exemplo, né? Ela vem e ela desaparece porque as pessoas vão ficando imunes. Então, a imunidade do rebanho, né? Herd immunity, né? Então, essa é a forma mais natural quando a doença não tem... quando a doença tem, digamos assim, uma patogenicidade aceitável. Não é o caso, já se comprovou, isso foi um equívoco do início das análises, mas nós já sabemos que não é o caso do coronavírus, né? As sobrecargas ao sistema de saúde e também a mortalidade de quem fica grave é muito alta, né? A mortalidade geral é baixa, provavelmente é superestimada por esses valores, provavelmente está alguma coisa como entre 0,5% e 1%,
né? Mas acaba tendo uma grande quantidade de pessoas muito graves e um número de mortes significativo. Então, em outras epidemias, você espera que as pessoas ficam imunes, partes são vacinadas por influenza e a coisa naturalmente se dissipa. A gente não pode se dar esse luxo no caso do coronavírus. Então, a primeira solução seria vacina. Imunizar as pessoas, não tem vacina ainda. E provavelmente quando isso surgir, acontecerá daqui a 12 ou 18 meses, é o que os especialistas, os pesquisadores dessa área estimam. Então, o que a gente pode fazer é uma medida que é comprovadamente benéfica, não só pelos modelos matemáticos, como pela história das doenças infecciosas, que é o distanciamento social. Né? Porque o distanciamento social, você diminui o número de reprodução, né? E esse número de reprodução, quando fica menor do que 1, você passa a ter menos casos novos em relação aos casos que vão se curando e a curva começa a cair até a morte da epidemia. Então, esse é o tratamento que a gente pode oferecer se a gente quiser que haja uma menor taxa de ataque. De uma maneira equivocada, as pessoas estão interpretando que o distanciamento social tem uma intenção apenas de adiar o problema ou de achatar a curva. Não é isso. O objetivo primário do distanciamento social, epidemiologicamente falando, é diminuir a taxa de ataque, ou seja, o número de pessoas que ficam doentes e, consequentemente, o número de pessoas que se internam, sofrem ou morrem da doença. Secundariamente, se diz, se você não conseguir diminuir isso, pelo menos haverá um achatamento da curva e o sistema de saúde vai receber esses pacientes de um ritmo mais lento. Mas o objetivo primário é diminuir dano de pessoas sequeladas, dano de pessoas que morrem, dano de pessoas que sofrem, ok? Isso. Essa é a Vinícius, disso. Então, a taxa de ataque, que é a quantidade de pessoas que ficam doentes na população, deve ser muito discutida também. Algumas pessoas dizem, mas depois as pessoas vão ficar doentes de novo. Essa é uma outra premissa errada. É verdade que ao matar a epidemia dessa forma, tem menos gente imune. Mas o que é que vai haver nesse momento? Surveillance. Essas pessoas que vão ressurgindo, a ação vai ser muito mais intensa se ressurgirem. Então, necessariamente, o argumento com base que vai surgir outro pico, não vai surgir, porque a atitude não para ali naquele momento. Quando você faz uma quimioterapia e, entre aspas, cura um câncer, você continua olhando de 6 em 6 meses, fazendo exame naquele paciente, para ver se aquilo vai surgir de novo e você vai intervir de uma maneira muito mais precoce. Ok? Então, isso é o que a gente tem para fazer e deve fazer se a gente quiser que menos pessoas morram, menos pessoas sofram. Isso. O Vinícius tinha perguntado de vacina, você já comentou. A Thaís falou da questão do isolamento em muitas cidades como a dela, em Belo Horizonte, as pessoas não levam muito a sério, né? Ficam em praças, bares. E ela pergunta se um isolamento mais rígido seria mais válido para agilizar ou acabaria causando uma revolta maior na sociedade, né? Um efeito rebote. Eu acho que essa rigidez aí, veja bem, tem uma discussão, tem que haver distanciamento social. Pode ser um pouco individualizado. Se você tem uma cidade que não tem nenhum caso, a coisa pode ser um pouco individualizada, né? Mas também é difícil também individualizar cirurgicamente, né, num país como o Brasil, todas as recomendações, né? Agora, claro que a intervenção, por exemplo, em uma cidade como São Paulo, pode ser diferente um pouco numa cidade do interior, que tem 0 pacientes contaminados, embora não signifique que deva haver um relaxamento, né? O que é bom é começar combatendo isso no início. No ponto que a gente está, ou no ponto, por exemplo, que os Estados Unidos está, é muito mais difícil a medida do distanciamento social dar certo como a gente quer, ou dar certo na velocidade que a gente quer que dê certo, versus quando os países lá da África começaram muito antes da gente. Entendeu? Então, mesmo que você tenha uma cidade do interior que tenha poucos casos, você vai conseguir um retorno do seu investimento de distanciamento social muito mais efetivo do que quando tiver mais casos.
E pode ficar, no final das contas, muito mais barato você matar a coisa aqui, não tem nenhum doente, depois eu abro mais cedo, faço um surveillance. Então, para mim, a atitude mais racional é entrar para todo mundo. E as cidades menos acometidas, essas saem mais cedo. Na medida que 15 pessoas ficaram ali em isolamento e nenhuma desenvolveu a doença, eu sei, então, que ali não existe a doença e aí eu solto. Ok? Então, pode ser algo individualizado? Pode, mas essa discussão da individualização, às vezes, entra num viés anticientífico de questionar a efetividade da medida. A Bárbara está perguntando sobre, queria te ouvir, sobre o uso disseminado de máscara na população, que vem sido preconizado em alguns países pelo Ministério da Saúde, acho que até pela OMS, né? Acho não, a própria OMS agora divulgou. Bom, vou deixar você falar, depois eu vou para as próximas. Eu tenho a impressão que a máscara, ela não é efetiva para se proteger. Né? Para eu me proteger no momento que eu saio de casa, ou até mesmo se eu estiver no hospital, para minha proteção, a máscara não é muito efetiva, porque a gente não adquire, se a gente mantém um certo distanciamento, a pessoa não está falando na sua cara com 1 metro de distância, né? Não é respirando o ar que a pessoa exalou que você pega a doença necessariamente. O mais comum é essas gotículas que caem nas superfícies e ficam ali e a gente vai pegar. Então, para uma proteção de não ficar doente, é muito mais importante a higiene das mãos, né, do que o uso de máscara, a não ser que você esteja fazendo um procedimento que está gerando aerosol. Aerosol, sim, você vai respirar. Claro que o uso de uma máscara vai provavelmente ter algum benefício. Agora, uma magnitude de benefício pequena para a autoproteção, fora de procedimentos que geram aerosol. A autoproteção, de provavelmente uma magnitude de efeito maior, é a higiene das superfícies e a higiene das mãos. Agora, a máscara tem um valor, que é a gente não contaminar as superfícies. Então, nesse momento que eu estou falando aqui, provavelmente está saindo algumas gotículas da minha boca e caindo nessa superfície, nessa mesa que eu estou me apoiando. Então, a máscara é uma cortesia com a população de eu não contaminar as superfícies. Qual é a magnitude desse efeito? E se há modelos matemáticos para máscara ou não máscara? Isso há muito mais incerteza do que para as medidas de isolamento social. Então, acho que máscara pode entrar como essa medida de cortesia, mas desde que ela não relaxe as outras medidas. E desde que elas não façam terminar as máscaras cirúrgicas que já estão terminando nos hospitais. O meu hospital, por exemplo, só tem uma quantidade de máscara cirúrgica para mais 5 dias. E isso porque não está conseguindo chegar o suprimento. Né? Eles estão presos não sei aonde. Então, tem consequências não intencionais. Se não estiver terminando máscara cirúrgica, se a máscara não estiver gerando um pânico, se a máscara não relaxar as outras medidas, se a máscara não fizer que a gente leve a mão toda hora no rosto, entendeu? Se tudo isso, que são consequências intencionais, não ocorrerem, ok, máscara é aceitável, mas eu não colocaria essa questão de máscara como um carro-chefe do processo de discussão. Acho que é um pouco de desfocar. Não sei qual é a opinião de vocês. Até gostaria de ouvir a opinião de algum de vocês nesse sentido. Luiz, eu vou só, Edmond mais uma vez, vou só levantar na realidade uma provocação, que foi aquilo que a gente estava discutindo, acho que anteontem por telefone. As evidências em relação à máscara, a utilização massiva e global para todo mundo da máscara é muito contraditória. E a gente percebe que há uma mudança, digamos, de orientação da OMS. Inicialmente era, como você falou muito bem, não se deve usar máscara, depois só para as pessoas que estão de fato com sintomas respiratórios para evitar a contaminação do meio ambiente, de superfícies, e agora estão atribuindo eventualmente a utilização de máscara como uma medida geral. Como as evidências são frágeis, a minha provocação em relação ao que a gente está vendo no Twitter, né, de pessoas defendendo a utilização de máscara para todo mundo, em relação à assimetria que o próprio Nassim Taleb fala. Né? Então, como eu não tenho evidência, né, eu tenho uma ausência de evidência
em relação à utilização ou não de máscaras, ou as evidências são contraditórias, caso a utilização de máscara traga benefício, né, é melhor utilizar do que não utilizar, uma vez que o fato de eu estar utilizando a máscara, isso aqui não vai me trazer nenhum tipo de prejuízo. Né? Isso era um contexto que a gente utilizava na cirurgia do ProPer. Se utilizava muito o ProPer baseado na intuição, na observação empírica, e se achava que aquilo de fato reduzia a taxa de transmissão e infecção cirúrgica. Quando na realidade depois saíram ensaios clínicos mostrando que na realidade havia uma tendência a piorar, né, aumentar a incidência de infecção, porque uma vez que você leva ao pé, essa segurança perceptível que a gente tem, ela na realidade traz uma consequência não intencional, que é uma autocontaminação. Então, como a gente vai lidar com isso, né? Em relação a uma atitude que provavelmente traz muito impacto individual, ou seja, comprar uma máscara é uma coisa muito barata, né? Talvez individualmente não traga impacto, mas para a população, principalmente para os profissionais de saúde, talvez gere um problema. Pensando no outro lado, que talvez isso gere uma assimetria com o potencial benefício que isso pode gerar depois. Então, essa é mais uma provocação, queria ver como é que você entenderia isso. Assim, esse raciocínio se aplicaria também à hidroxicloroquina, né? Perfeito. Se funcionar, vai funcionar muito. Né? Então, eu acho que aí precisa entrar o pensamento probabilístico tradicional, que é o de probabilidade pré-teste. Então, eu acho que máscara tem, é bastante provável que diminua, mas o quanto diminui versus as consequências não intencionais. Então, eu acho que não deveria ser a recomendação de saúde pública como um carro-chefe, pelo menos, né? E foi mais ou menos, eu acho que isso que aconteceu, o comportamento do CDC, o comportamento americano, foi um pouco assim, ok, se vocês querem usar, a gente dá um apoio, mas não vem como uma intervenção. Acho que é como se máscara fosse mais uma coisa de decisão compartilhada, né? Daquela situação que você tem ali, um pouco de levar em consideração valores e preferências do paciente, né? Nessa situação. Eu, pessoalmente, eu tenho uma sensação de que todo mundo de máscara torna o ambiente menos humano, né? E a gente precisa muito nesse momento que é um momento difícil para todo mundo, conseguir ver, como a gente está vendo aqui, a expressão facial de todos vocês, né? E eu acho que o ambiente hospitalar, por exemplo, ele acaba se tornando um ambiente muito frio, onde as pessoas não têm mais seus faces ou suas expressões faciais de sorriso ou de tristeza, porque todos estão de máscara. Né? Eu gosto que meu paciente veja o meu rosto. Né? Então, nas visitas da UTI cardiológica, hoje eu sou o único que ainda não uso máscara. Embora eu concorde que poderia haver um benefício de eu não usar em relação à contaminação das superfícies, né? Mas eu acho que, como liderança naquele ambiente ali, eu quero ser o único que ainda mostra a minha expressão facial, a minha expressão, talvez, tentando transmitir às pessoas solidariedade e tranquilidade também, né? A máscara traz uma coisa de não tranquilidade. Portanto, eu ponderei, tomei uma decisão assim econômica, tipo prejuízo e benefício da máscara. Até então não estou usando, não estou propondo isso como uma conduta, não. Estou só falando uma questão muito pessoal e porque eu acho que tem benefício a gente ver o rosto das pessoas nesse momento. Então, enquanto medida de saúde pública geral, eu acho que pode ser apoiada, mas não vejo como uma recomendação prioritária. Eu vou fazer uma pequena intervenção. A gente programou 1 hora, a gente sabe que já passou, mas ainda vou pedir uma última intervenção antes da gente fechar. E a gente tem as perguntas aqui, eu anotei todas, não se preocupem. A gente pode ver se o professor Luiz aceita conversar com a gente de novo em um outro horário, ou mandar as respostas, ou nós mandamos as respostas. Na medida do possível, os professores se ajudam a fazer isso. A gente pede desculpa, é a nossa primeira experiência com isso, né? A gente também não é expert em fazer live, nem ser youtuber, mas a gente vai fazendo o melhor possível. Eu acho que, bom, o Ayrton tinha sugerido abrir a palavra para Kate, eu acho que é a Kate, e tinha ainda falado
Kate, você quer falar? Você... Se apresenta, Kate. Pessoal, acho que talvez não te conheça. Eu sou a Kate, eu tenho trabalhado no Núcleo de Evidências como consultora técnica no Ministério da Saúde, trabalho com síntese de evidência na Universidade de Brasília, e nós também fizemos esse levantamento. E contribuiu com uma das aulas, né? Divulgar Exatamente. Que a aula está disponível. Pode falar. E um dos pontos que a gente observa, nesse caso específico da hidroxicloroquina, que foi um dos pontos que eu mencionei, é esse viés do resultado mesmo, né? Então, a gente vê que teve vários estudos, e teve um estudo bem arrumadinho, né? Tinha problema de cegamento também, mas publicado, acho que na New England, e ele tinha um resultado negativo, era a associação do lopinavir e ritonavir. Mas como ele tinha um resultado negativo, não deram atenção. Então, mostrando assim como esse viés do resultado, ele realmente torna uma popularidade na ciência, né? O que preocupa realmente. Perfeito. É um viés da positividade, né? Nós somos citados por informações positivas muito mais do que por informações negativas. Mas informações, o que a gente deve estar excitado é muito mais pela verdade do que pela mentira. Né? Essa é a verdadeira integridade científica. Só antes de fechar, né, com os encaminhamentos aqui, o Michael tá lembrando, né, que a gente vai ter uma oportunidade para discutir risco de viés, né, no curso, que, como o Charles falou, embora não seja possível implementar todas as estratégias para evitar a introdução de viés nos estudos, esses devem, por causa da celeridade, é sempre possível reportá-los, né, de forma completa, transparente, e que isso é essencial, porque seria uma forma de garantir a adequada avaliação de qualidade metodológica e, consequentemente, da evidência fornecida por esses estudos. Então, o Michael, a gente já teve a Patrícia Logulo no curso falando sobre os guidelines, né, para relato de estudo, e o Michael, que também é da Equator, vai também contribuir com a discussão sobre integridade científica no curso. Então, essa é uma aula que ainda não foi postada, mas será em breve. Ayrton, você quer falar alguma coisa? Bom, agradecer muito, né? Eu acho que todos nós nos beneficiamos, agradecer principalmente ao Luiz Correia por ter aceito ontem à noite para preencher essa lacuna, e eu disse que não era um plano B, certamente foi de ótima qualidade, e nos desculpar, né, a Dani ficou surpresa com as dificuldades de acesso que nunca tinham ocorrido anteriormente, né, com essa plataforma, mas eu acho que com o excesso de uso, certamente as plataformas estão tendo problemas, né? E eu acho que o importante é fazer o diálogo, né? E certamente a gente vai melhorar esse ambiente científico, espero, para nos tornarmos cientistas, né? Luiz, eu assisti um podcast que tu comenta a diferença entre ser pesquisa e ser pesquisador. Ser cientista e pesquisador. E o que a gente precisa é de ser cientistas, principalmente numa pandemia. Quem sabe tu retoma essa discussão aí para o pessoal que não teve a oportunidade de ouvir esse teu podcast, que eu achei muito interessante. E aí a gente termina, né? Quem sabe coloca aí como mensagem final. Eu acho que a mensagem final é isso. A gente precisa valorizar mais o pensamento científico do que a quantidade de pesquisas, né? O pesquisador, muitas vezes, está preocupado com a sua publicação e não com a ideia. O cientista está preocupado com a ideia que ele está trazendo, né? O pesquisador se preocupa mais com o índice H dele, enquanto o cientista se preocupa com a relevância da sua pergunta da pesquisa, né? O cientista tem a humildade de reconhecer que o que vale mais é a pergunta do que suas pretensiosas respostas. O pesquisador não se dedica nem mesmo a se a pergunta tem uma probabilidade pré-teste razoável, né? O pesquisador é como uma carreira. O pesquisador pensa na sua carreira.
e o cientista pensa no seu legado. Eu acho que todos nós vamos sair dessa pandemia de coronavírus com um legado. Eu acho que a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Melhor cientificamente e melhor também enquanto pessoa. Então, agradeço aí, nossa amizade aqui foi reforçada por esse debate. Eu agradeço a todos os amigos, Daniela, e todos que nos ouviram e fizeram colocações tão especiais. Muito obrigado e certamente vai ter oportunidade para novos debates e apresentações online, né? Então, agradeço a participação de todos. A gente vai se organizar, peço desculpas pessoalmente pelos problemas com o link, porque a gente realmente não tinha tido problemas ainda, mas vamos ver outras possibilidades, né, de como fazer isso de uma forma que evite problemas futuros, e acho que foi muito produtivo. Muito obrigada, professor, por ter aceitado. Obrigado. O feedback está sendo ótimo, né? O pessoal que está colocando aí, né? Muito bom. Isso aí. Obrigado, pessoal. Boa semana, hein? Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.